Muito bem, cá estou eu com as minhas anotações para falar um pouquinho sobre A Profecia, que é um romance do David Seltzer que, depois de muitos anos fora de catálogo aqui no Brasil, foi republicado pela editora Pipoca e Nanquim em 2020, nesta edição que eu tenho em mãos. Mas, na verdade, a publicação original deste romance aconteceu em 1976, pouco antes do lançamento do filme, dirigido pelo Richard Donner, e estrelado pelo Gregory Peck no papel do protagonista. E A Profecia foi responsável por encerrar a chamada trilogia satânica que havia começado aqui com O Bebê de Rosemary e que depois continuou com O Exorcista. Já tem vídeo sobre O Bebê de Rosemary aqui no canal, mas eu ainda não fiz um vídeo aqui sobre O Exorcista. Não se preocupe porque em breve um vídeo sobre este segundo romance da trilogia vai aparecer por aqui. De modo que se você não assistiu ao meu vídeo sobre O Bebê de Rosemary, eu sugiro que você assista porque naquele vídeo eu falei um pouquinho sobre como ao longo dos anos 60 nos Estados Unidos, a figura do diabo foi se tornando culturalmente diferente, culturalmente desassociada de um discurso religioso mais organizado. Mais especificamente, naquele vídeo eu falo sobre como a imagem do diabo ao longo da década de 60 foi se distanciando cada vez mais daquele imaginário ligado apenas ao cristianismo. Então, naquele período, nós observamos uma secularização da imagem do diabo. Quem fala bastante sobre isso é o Robert Muschenblad, neste livro aqui, intitulado Uma História do Diabo, que vai do século XII ao século XX. E eu gostaria de começar esse vídeo lendo um trecho aqui deste livro do Muschenblad, que é um historiador muito importante. Esse trecho que eu vou ler está na página 325 e nele o autor discute um pouco de como o diabo passou a frequentar, digamos assim, produções cinematográficas estadunidenses a partir da década de 70. Ou melhor dizendo, como a partir daquele momento o diabo foi dando as caras com uma frequência cada vez maior no cinema. E daí o Muschenblad diz o seguinte na página 325 aqui dessa minha edição. O terror nos filmes dos anos 70 pode ser lido como um manual de decomposição cultural. Ele reativa as mais antigas fantasias diabólicas, aliás bem vivas nas seitas luciferianas. Mais abaixo ele continua. A inclusão da criança como ator no filme de terror é uma característica nova e importante dos filmes rodados nos Estados Unidos a partir da década de 1970. Como se tal coisa assinalasse a dificuldade na transmissão de papéis no seio de uma sociedade tumultuada, bem como uma intensa culpa das gerações adultas pelo mundo em ruínas que eles imaginavam estar deixando a seus sucessores e que devia necessariamente desencadear contra eles o ódio de seus herdeiros. Pelo menos podemos interpretar desse modo os inúmeros exemplos em que jovens se tornam os vetores privilegiados do mal. Veja que a profecia está diretamente relacionado a esse contexto por ter sido escrito, então, durante o auge da explosão de satanismo e ocultismo que varreu os Estados Unidos a partir da década de 60, sobretudo por conta do movimento hippie, etc. Eu já falei um pouquinho sobre tudo isso no meu vídeo lá sobre O Bebê de Rosemary. E aqui em A Profecia, nós temos uma pequena diferença em relação àquele outro romance de 67. Porque veja bem, em O Bebê de Rosemary, o foco da narrativa é anterior ao nascimento do filho do diabo. Ao passo que aqui em A Profecia, o que nós acompanhamos é o período posterior ao nascimento do anticristo.
E por sinal, perceba que existe uma diferença sutil, mas ainda assim uma diferença, entre falar em diabo e falar em anticristo. Porque por mais que a gente veja esses dois nomes como sinônimos, o termo anticristo está mais diretamente ligado ao imaginário cristão, sobretudo por conta do Apocalipse segundo João, que descreve, dentre outras coisas, a volta de Jesus para lutar contra o anticristo. Nesse sentido, o romance aqui do David Seltzer acaba reelaborando contornos cristãos a todo aquele discurso pulverizado que se vinha construindo sobre o demônio desde o final da década de 50 e início da década de 60, como eu falei no meu vídeo anterior. E se aqui em A Profecia o representante do diabo na Terra é uma criança, existe nisso uma inversão em relação aqui ao bebê de Rosemary, porque neste caso do livro de 67, nós estamos falando de um romance que foi publicado durante o auge dos movimentos jovens, do movimento hippie, e por isso mesmo aqui os idosos é que são os vilões. Já neste segundo caso, no livro de 76, o diabo vai aparecer quase como um símbolo dessa nova geração revolucionária que acabou até enfraquecendo a igreja. Então, ao longo deste romance, com especial destaque para o capítulo 6, o autor vai estabelecendo uma série de diálogos com vários livros proféticos da Bíblia, tanto com o Apocalipse quanto com livros proféticos do Antigo Testamento. E, na verdade, essa aproximação já é interna ao próprio livro de Apocalipse, já que o autor dele, que se identifica como João, mas que não é o mesmo João apóstolo de Jesus, né, e até onde eu sei, essa discussão sobre a autoria do Apocalipse já é meio consensual entre os estudiosos mais modernos e contemporâneos da Bíblia, né? Então existe uma série de indícios linguísticos que mostram uma diferença muito grande entre o texto do Evangelho segundo João e o Apocalipse segundo João, de modo que muito provavelmente não foi o mesmo autor, a mesma pessoa que escreveu esses dois livros, mas enfim, voltando ao que eu ia dizer, é que o autor do livro de Apocalipse não cria aquelas imagens escatológicas do nada. Na verdade, ele toma várias dessas imagens dos livros de Enoque e Daniel. Então, esse movimento de aproximar as profecias do Antigo e do Novo Testamento é algo estrutural do Apocalipse, que, diga-se de passagem, foi muito bem analisado pelo Engels, sim, aquele Engels que escreveu com o Marx o Manifesto Comunista, em um artigo de 1883. Eu vou deixar o link para esse artigo na descrição desse vídeo. É um texto curto, ele tem menos de 10 páginas e ele oferece uma interpretação muito interessante sobre o Apocalipse, então fica aqui essa sugestão. O fato, então, é que nesse texto que eu acabei de mencionar, e que se chama, inclusive, o Apocalipse, se não estou enganado, o Engels propõe que aquele famoso número, né, o número da besta, o 666, que é citado aqui no romance do David Seltzer, logo na epígrafe, na verdade, segundo a argumentação do Engels, que recupera, por sua vez, um estudioso do hebraico, na verdade, esse número da besta representaria Nero, porque o próprio texto do Apocalipse diz que o número da besta é o número de um homem. E daí eu gostaria de ler esse trecho que está lá no capítulo 13, versículo 18 do Apocalipse. Então, nesse momento, é dito o seguinte: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que o Engels faz, então, recuperando, como eu disse, um estudioso do hebraico, é mostrar como a soma das letras de Imperador Nero corresponderia ao número 666 no alfabeto hebraico. E veja que essa relação numerológica entre o número 666 e a frase Imperador Nero, ela não vem do nada. Ela só é possível porque nós sabemos que
muito embora tenha sido escrito em grego, o texto do Apocalipse está cheio de construções sintáticas próprias do hebraico, de modo que, muito possivelmente, o seu autor falava grego como segunda língua. Então, muito provavelmente, ele era uma pessoa que falava hebraico e aprendeu a falar em grego, e por isso mesmo, muito provavelmente, esse autor conhecia o sistema de cálculo hebraico baseado no alfabeto. Acontece que a tradição cristã acabou tomando esse número 666 de um jeito mais simbólico, de modo que ele corresponderia ao diabo, ao anticristo e ao falso profeta, que rivalizavam então com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, tudo isso vem à tona no romance do David Seltzer, quando o protagonista está preparando um discurso político com intenções pacificadoras, e por isso ele começa a ler a Bíblia. E aí eu volto àquele trecho que eu mencionei antes do Robert Mushamblatt, porque uma coisa que eu acho que vale a pena ser reforçada aqui é essa ideia que o autor propõe naquele trecho, de que as crianças passaram a ser associadas ao mal no cinema nos anos 70 como um sintoma da suposta culpa que os pais sentiriam por conta da sociedade tumultuada e do mundo em ruínas que estavam entregando ali para essas novas gerações. E esses dois aspectos me parecem bastante relevantes para pensar em todo o subtexto político que aparece com alguma frequência aqui, principalmente na primeira metade deste romance do David Seltzer. Isso porque o personagem central é embaixador dos Estados Unidos e em vários momentos comenta-se que ele precisa fazer viagens ao Oriente Médio, sobretudo ao Irã, se não me engano, para tentar negociar petróleo com a Palestina. E aí vamos nos lembrar que desde 1943, ou seja, desde antes da fundação oficial do Estado de Israel, que aconteceu em 45, já havia ali um interesse crescente dos Estados Unidos pelo petróleo daquela região. Então veja que só por esse dado a gente já sabe que as coisas não estavam lá muito tranquilas na região da Palestina, e essa tensão ficou ainda maior depois da chamada Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em junho de 1967. Porque nessa guerra que aconteceu em junho de 67, o exército de Israel acabou atacando uma base militar do Egito, porque o Egito, junto com outros países árabes, não estava lá muito satisfeito desde a fundação de Israel. Então, o exército do Egito montou um acampamento em determinada região, e aí, para poder manter esse exército meio distanciado, o exército israelense foi lá e bombardeou esse acampamento militar. Acontece que, com essa guerra de 67, Israel conquistou alguns territórios que 6 anos depois, ou seja, em 73, mais especificamente no mês de outubro de 73, seriam reconquistados em parte pelos países árabes na chamada Guerra do Yom Kippur. E por conta da Guerra de Yom Kippur, que começou então em outubro de 73, os países árabes, que eram responsáveis por exportar petróleo praticamente para o mundo todo, acabaram decretando um embargo do petróleo para aqueles países que estavam apoiando Israel na guerra, sobretudo para o Japão, para o Canadá, para a Holanda, para Portugal e para os Estados Unidos, evidentemente. Inclusive, eu mencionei agora Portugal, o José Saramago ele fez um conto muito interessante que se passa durante o embargo de petróleo. Esse conto está aqui neste livro do Saramago chamado Objeto Quase, que foi publicado originalmente em 1978. E o nome desse conto é justamente Embargo, é o segundo conto aqui do livro. Se não me engano, eu falei um pouco desse conto no vídeo que eu fiz sobre Objeto Quase. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição aqui, caso você não tenha visto, veja. Mas o fato, então, é que todos esses conflitos envolvendo petróleo, né, por conta de todos esses conflitos,
o preço do barril de petróleo aumentou em mais de 300% nos últimos meses de 73 e ainda nos primeiros meses de 1974. E eu estou falando nisso tudo porque o protagonista aqui de A Profecia está diretamente envolvido nas negociações entre os Estados Unidos e a Palestina, e ele é uma peça tão fundamental nessas negociações que ele está se tornando um possível sucessor à presidência dos Estados Unidos. E aí, caso você se interesse por todo esse contexto envolvendo o interesse dos Estados Unidos no petróleo do Oriente Médio, eu sugiro fortemente que você leia a dissertação de mestrado de um rapaz chamado Igor Fuser, ou algo do tipo. Esse rapaz, ele se tornou mestre em relações internacionais, e o nome da dissertação dele é O Petróleo e o Envolvimento Militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico entre 1945 e 2003. Eu vou deixar o link para essa dissertação na descrição desse vídeo, porque lá naquele texto o Igor ele acaba falando um pouco sobre todo esse contexto que eu falei de maneira muito rápida e muito resumida aqui para vocês. Ele vai esmiuçando muito mais todos os passos dessa cronologia histórica. Então, se você se interessa ou se você quer saber um pouco mais desse contexto, eu sugiro que você leia lá a dissertação desse rapaz. Mas então veja que existe aqui no romance do David Seltzer um substrato religioso e um substrato político que aos poucos vão se aproximando conforme o protagonista passa a refletir sobre a condição dos judeus e sobre todos aqueles conflitos históricos que varreram o século XX, de modo a ver nisso tudo uma série de presságios sobre a vinda do anticristo, que, segundo a profecia que aparece aqui em dado momento do romance, esse anticristo iria nascer do mar eterno, e esse mar eterno seria, segundo a argumentação de um dos personagens aqui, uma metáfora para a política, o que se liga muito bem e diretamente à profissão do protagonista, que, como eu disse antes, é embaixador dos Estados Unidos e um dos favoritos ali à presidência daquele país. E aí, sobre isso, eu gostaria de ler alguns trechos do romance nos quais existe de maneira mais direta essa recuperação do texto bíblico. Tá? Então, vou ler aqui um trecho que está entre as páginas 107 e 111. Não vou ler todas essas páginas, vou ler apenas alguns trechos aqui espaçados. Então, na página 107 eu digo o seguinte: na promessa que Deus fizera a Abraão, havia 3 fatores distintos e igualmente importantes: a dádiva de um país, Israel, a certeza de que Abraão e seus descendentes se tornariam uma grande nação, e, por fim, acima de tudo, a bênção, a vinda do Salvador. O retorno dos judeus a Sião estava ligado à segunda vinda de Cristo, e se isso fosse verdade, a hora chegara. Não havia evidências de como ou quando tal vinda ocorreria. As profecias estavam envoltas em lendas e símbolos religiosos. Será que Cristo já estava na terra? E daí, mais adiante, na página 108, ele prossegue. Fora profetizado no livro do Apocalipse que quando Cristo voltasse à terra, teria de enfrentar a sua antítese, o anticristo, o filho do mal. E a terra seria arrasada pelo confronto final entre céu e inferno. Seria o Armagedon, o Apocalipse, o fim do mundo. E aí, na página 110, continua. Quando os judeus voltarem a Sião, o Cristo renascerá. E como Cristo, há de nascer também o anticristo, ambos crescendo separados até a chegada do confronto derradeiro. E aí, a partir desse momento, o narrador ele vai citando várias profecias bíblicas que, teoricamente, estariam ligadas à vinda do anticristo. E daí ele diz que no livro de Ezequiel está escrito o seguinte: porque convocarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, e a espada de cada homem se voltará contra seu irmão. Thorn, que é o nome do protagonista, voltou a se recostar, impressionado pela violência contida nas profecias. E aí ele vai citar aqui uma outra profecia que está no livro de Zacarias, capítulo 14, em que é dito o seguinte, eu estou falando qual livro que é, porque ele não cita o livro aqui, mas enfim, então ele diz o seguinte:
Esta é a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Thorne sabia que a opinião pública estava se virando contra Israel. Os árabes agora se viam poderosos demais com seu petróleo para que qualquer um os enfrentasse, por conta de todo aquele embargo do petróleo, etc. e tal. Se a ira de Deus se voltasse contra todas as nações que guerrearam contra Jerusalém, então ela recairia sobre todas as que existiam. Estava profetizado que o Armagedon, a batalha final, seria travada na arena dos israelitas, com Jesus de um lado, do Monte das Oliveiras, e o Anticristo do outro. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, ciente de que o tempo era curto. Que aquele que tem entendido calcule o número da besta, porque é o número de um homem, seu número é 666. Esse último trecho aqui, o autor retira lá do capítulo 13 do livro de Apocalipse. E aí, aproveitando que eu estou aqui lendo algumas passagens do romance, eu gostaria de seguir mais adiante para 2 trechos que falam um pouco da tal profecia aqui do título e das circunstâncias da chegada do anticristo. Então, na página 134 é dito o seguinte: foi nessa época, no auge do poder satanista e do tumulto no mundo, que os símbolos bíblicos se ajustaram em seus devidos lugares, antecipando o momento em que a história mudaria de forma repentina e irrevogável. Pela terceira vez desde a formação do planeta, o maligno expeliria a sua prole, confiando os cuidados dela aos seus discípulos até o dia em que atingisse a maturidade. O processo já havia sido tentado 2 vezes, e 2 vezes havia falhado. Os cães de Cristo tinham descoberto e matado a besta antes que ela ascendesse ao poder. Mas desta vez não haveria fracasso. O conceito estava correto, o plano elaborado à perfeição. E aí, na página 143, é dito então, é pronunciada a tal profecia aqui do título. Então é dito o seguinte: quando os judeus voltarem a Sião, e um cometa cruzar os céus, e o santo império romano se erguer, então você e eu teremos de morrer. Do mar eterno ele se levantará, em todas as margens exércitos erguerá. Cada homem se voltará contra seu irmão, até que do homem não restará um grão. Veja bem, então vamos lá. Quando os judeus voltarem a Sião, a fundação do Estado de Israel em 45. Um cometa cruzar os céus. Quando o romance inicia, é mencionado um evento de proporções cósmicas que está acontecendo. E quando o Santo Império Romano se erguer. Veja, esse Santo Império Romano, por vários estudiosos, foi visto como sendo ali o início das negociações que levariam à fundação da União Europeia, né? Então veja que esses 3 sinais já estavam ali no horizonte do autor, e aí ele pega, se apropria disso para poder construir a tal profecia que dizia respeito então ao surgimento, ao nascimento do anticristo. E essa aproximação entre o discurso escatológico religioso, veja, quando eu estou falando aqui de escatologia, eu não estou falando de coisas do baixo ventre. Escatologia dentro do campo religioso diz respeito então a essas elucubrações sobre o fim do mundo, dentre outras coisas. Mas enfim, então essa aproximação entre a escatologia religiosa e determinadas circunstâncias políticas e históricas acabam dando um tom bastante pessimista para o final do romance. Mas aí eu não vou poder aqui entrar em muitos detalhes quanto a isso, porque afinal de contas, como eu disse, é o final do romance. O que eu posso dizer é que, tal qual acontece lá em O Bebê de Rosemary, o mal acaba vencendo no final aqui de A Profecia. E, na verdade, essa aproximação entre religião e política é anunciada, como eu disse antes, por um evento cósmico ligado ao movimento de 3 galáxias, e esse movimento é mencionado no prólogo do romance, né? E veja, ao aparecer logo no prólogo, isso já nos coloca diante da magnitude desse momento histórico narrado no romance. Então, desde o início, o leitor
já fica de sobreaviso quanto a algo importante que está prestes a acontecer ou que já está acontecendo. E aí, sobre isso, é dito o seguinte nesse prólogo, logo na página 8 do romance. Era o 6º mês, o 6º dia, a 6ª hora. O momento preciso previsto pelo Antigo Testamento quando a história mudaria. As guerras, o tumulto dos séculos recentes haviam sido apenas ensaios, um teste da atmosfera para determinar quando a humanidade estaria pronta para ser arrebatada. Sob o domínio de César, ela ovacionara ao ver cristãos serem entregues para alimentar os leões. E sob o domínio de Hitler, viu os judeus serem reduzidos a restos carbonizados. Agora, a democracia minguava. Drogas que prejudicavam a mente haviam se tornado um modo de vida. E nos poucos países em que a liberdade de adoração ainda era permitida, proclamava-se amplamente que Deus estava morto. Parêntese, veja que esse livro aqui, ele é bem conservador, digamos assim, né? Do Laos ao Líbano, irmãos se voltavam contra irmãos, pais contra os filhos, ônibus escolares e mercados explodidos diariamente à luz sombria da lascívia que vinha sendo preparada. Estudiosos da Bíblia também haviam visto o aparecimento dos símbolos bíblicos que anunciariam o evento agora em curso. Na forma do mercado comum, o sagrado Império Romano se erguera, e com a criação do Estado de Israel, os judeus haviam retornado para a Terra Prometida. Esses eventos, associados à fome mundial e à desintegração da estrutura econômica internacional, demonstravam ser mais do que mera coincidência. Era claramente uma conspiração de eventos. O livro de Apocalipse havia previsto tudo. Então veja que, de uma maneira ou de outra, todos esses eventos descritos aqui nesse trecho vão reaparecer ao longo do romance como essa série de presságios, inclusive em inglês o nome do livro é Omen, cuja tradução mais precisa é mesmo presságio e não profecia. Mas enfim, esses presságios são então elementos que indicam a presença do sobrenatural na vida do protagonista, sobretudo no que se refere então a essa vinda do anticristo. E aí, por falar nele, o protagonista é o tal embaixador, um homem chamado Robert Thorne, que quando o romance se inicia, está indo de avião para Roma, onde a Kathy, a esposa dele, está dando à luz. E aí eu não sei se você sabe disso, mas muito provavelmente várias imagens presentes lá no Apocalipse de João se referem a Roma como esse lugar terrível que será destruído por Cristo no dia do juízo final, uma vez que muito provavelmente especula-se que o autor do livro de Apocalipse estava vivendo exatamente ali neste momento posterior ao reinado de Nero, né? Então, isso acabou levando à destruição ali de vários povos conquistados pelos romanos, e esse autor do Apocalipse fez então essas profecias como se no futuro houvesse uma possibilidade de vingança contra esse império que destruiu os judeus, né? Então, veja que não me parece gratuito que aqui em A Profecia o personagem principal esteja indo diretamente a Roma, que é onde acontece então essa conspiração para a vinda do anticristo. Mas enfim, voltando aqui ao romance, essa ocasião do nascimento do filho é especial na vida do protagonista, não só por aquele ser o primogênito do casal Thorne, mas também porque esta foi a primeira gestação que chegou ao fim sem maiores complicações. Isso porque a esposa do protagonista já tinha tentado engravidar outras vezes, mas nunca conseguiu levar essas gestações até o fim. E, inclusive, isso já estava sendo motivo de preocupação para o protagonista, já que a esposa dele sempre tinha apresentado sinais de uma tristeza muito grande, quase uma depressão, e isso piorou consideravelmente conforme ela não conseguia engravidar. E, na verdade, não é bem que essa mulher quisesse ser mãe. Parece mais, ou pelo menos eu entendi mais dessa maneira, que ela queria ter um filho
para poder ali cumprir o seu papel de esposa, porque afinal de contas, o Thorne era um homem magnífico, bem-sucedido, etc e tal, e ela não se sentia digna dele, então, para ela, entregar a esse sujeito um filho era uma maneira de ficar quite com ele, digamos assim. Mas o fato é que nem sempre o diabo está atrás da porta, e dessa vez deu tudo certo com essa gestação, e às 6 da manhã de um dia 6 de junho, portanto 666, eis que vinha ao mundo o rebento do casal. O problema é que, às vezes, o diabo não está atrás da porta, mas está embaixo da cama, porque, infelizmente, esse bebê do casal Thorne não aguentou e acabou morrendo no parto, ou pelo menos é isso que disseram ao protagonista quando ele chegou a esse hospital de Roma que era administrado por padres, porque, na verdade, a gente já sabe que o filho recém-nascido do Robert, ele foi assassinado de um jeito brutal pelo tal padre que está ali conversando com o protagonista. E é só mais adiante que o coitado do pai vai ficar sabendo de toda essa tragédia, e vamos combinar que a imagem de um padre matando uma criança é por si só bastante perturbadora. A gente não está nem pensando ainda que essa criança, o que tem a ver o anticristo nessa história. Só do fato de nós imaginarmos um padre ele matando um recém-nascido, isso é algo que, enfim, causa algum tipo de reação nada católica, digamos assim, né? Porém, nem tudo estava perdido. Por mais que o filho do Robert tenha sido assassinado, nem tudo estava perdido, porque, como diz a sabedoria popular, Deus escreve certo por linhas tortas, né? E segundo o tal padre, que estava ali conversando com o protagonista, havia ali naquele mesmo hospital uma criança cuja mãe havia morrido no parto no exato momento em que o filho do Robert estava nascendo. Ou seja, nós temos ali essas duas crianças que nasceram ao mesmo tempo, segundo o tal do padre. Portanto, era quase como se aquele fosse um sinal divino para que a família Thorne adotasse aquela criança que, do contrário, seria sozinha no mundo, já que, pelo que o padre diz, a mãe dessa criança morreu e essa criança não tinha família. Então, assim, se os Thorne não ficassem com ela, essa criança seria mandada para um orfanato ou coisa do tipo. Então, dessa maneira, esse padre foi aos poucos sensibilizando o protagonista. O que acontece, então, é que o Robert faz esse pacto com o padre e aceita criar essa outra criança como se fosse o seu próprio filho, sem que a mulher soubesse. Porque, como eu disse antes, a Kathy já tinha passado ali por muita coisa por conta das gestações anteriores mal sucedidas, e talvez ela não aguentasse saber que, mais uma vez, ela não teria condições de dar um filho ao marido. Então, por conta disso, o Robert resolveu fingir que tudo tinha corrido bem e entregar ali aquela criança como se fosse, de fato, seu filho legítimo. O que acontece é que o assassinato do filho do protagonista faz parte do plano de uma seita satânica cujos tentáculos alcançaram até mesmo a Igreja Católica e cujo objetivo final é não apenas garantir o nascimento do anticristo, e diga-se de passagem, essa criança nasceu de um chacal, que é bem estranho, como também os planos dessa seita envolvem colocar o anticristo em contato com uma família que tenha alguma influência política, e nada melhor do que então aproximar essa criança da família do embaixador dos Estados Unidos e melhor candidato à presidência futura daquele país. E aí, nesse aspecto, existe uma outra aproximação possível aqui entre a profecia e o bebê de Rosemary, quando nós pensamos nessa preocupação com a possibilidade de estar criando um monstro. E como eu disse no meu vídeo aqui sobre o bebê de Rosemary, talvez o exemplo mais emblemático na literatura dessa discussão sobre a maldade que surge na infância seja aqui O Senhor das Moscas, que, como eu disse antes, foi publicado lá em 1954. Mas,
Se no romance de 67, ou seja, se lá no Bebê de Rosemary, a discussão sobre a maternidade era posta em cena, no romance de 76, ou seja, em A Profecia, o que está no centro das atenções é a paternidade, porque conforme a narrativa avança, o Robert começa a se sentir cada vez mais frustrado quando percebe que falhou no papel de pai que lhe cabia, uma vez que ele aceitou acolher aquela criança que não era seu filho legítimo. E se em O Bebê de Rosemary existe um aspecto monstruoso nessa criança, e a gente percebe esse aspecto monstruoso pela reação da protagonista ao ver o filho no final do livro, em A Profecia nós temos o oposto, porque por mais que seja a imagem do mal encarnado, o Damien, que é essa criança adotada pelos Thorne e que representa aqui o anticristo, é uma criança bastante bonita, quieta, tranquila e de fisionomia pura. Tanto que um dos empregados da família Thorne até diz que esse menino parecia um marciano que foi enviado à Terra para estudar a humanidade. Tamanha era a concentração, a observação desse menino em relação a todas as coisas ao seu redor. Ou seja, nós estamos falando aqui de um vilão que no final das contas parece ser uma criança inocente. O fato então é que agora, com essa criança, os Thorne viraram a família perfeita, uma família ali de capa de revista. O problema é que, com o tempo, várias coisas sinistras e estranhas começaram a acontecer envolvendo essa criança, e os pais do Damien foram percebendo aos poucos vários presságios, vários sinais de que tinha alguma coisa errada com esse guri. Por exemplo, o Damien nunca ficou doente, ele não tinha impressões digitais e ele não tinha as linhas que demarcam a personalidade na palma da mão. Isso porque em dado momento a Kathy pede a uma cartomante que leia a mão desse menino durante a festa de aniversário dele, mas a cartomante não consegue ler nada porque ela percebe que o menino não tem as linhas da personalidade na palma da mão, e isso indica algo esquisito com essa criança. Outra coisa, o Damien, ele tem verdadeira aversão à igreja. Então existe um trecho aqui em que esses pais estão indo com ele à igreja, e assim que ele vê a igreja, ele começa a fazer um escândalo e esses pais têm que voltar para casa. E, por fim, com exceção de um pastor alemão estranhíssimo que aparece aqui em dado momento da narrativa, todos os outros animais têm um medo impressionante desse menino. Tanto que, em dado momento, a mãe leva o Damien ao zoológico e, enquanto os animais estão ali agitados, como se quisessem fugir, esse menino age como se nada estivesse acontecendo, como se tudo aquilo fosse uma brincadeira. E todos esses sinais ganham ainda mais força depois da festa de aniversário de 4 anos do Damien, porque esse menino ele era muito apegado a uma babá. E por isso, durante a festa de aniversário, essa babá acabou se tornando ali o centro das atenções de todas as pessoas que estavam ao redor, já que era ela quem estava com o aniversariante. Só que isso começou a incomodar cada vez mais a mãe do guri, e por isso mesmo a Kathy resolveu tomar o filho dessa babá. Acontece que, logo em seguida, essa babá tem um surto, enrola uma corda no pescoço e se mata na frente de todo mundo, dizendo que estava fazendo aquilo por amor à criança. Acontece que, nessa mesma festa, estava ali um paparazzi que foi até aquele lugar para tentar descobrir algum podre sobre essa família tão aparentemente imaculada e perfeita. E por isso mesmo, o tal fotógrafo está em praticamente todas as aparições públicas do protagonista, e aos poucos, conforme mortes inexplicáveis de pessoas ligadas à família Thorne vão acontecendo, esse fotógrafo se dá conta de que as fotos que ele estava tirando dessas pessoas tinham presságios que indicavam como essas pessoas morreriam no futuro. Então, por exemplo, em uma das fotos, o fotógrafo vê que um feixe de luz atravessa o corpo da pessoa fotografada. E aí
páginas depois, esse personagem acaba morrendo por empalamento, que é uma morte tenebrosa, né? Uma morte horrível. Outro exemplo, na foto em que esse fotógrafo tirou da babá, aparece um contorno luminoso como se fosse uma corda no pescoço dessa mulher, e aí depois ela vai lá e comete suicídio por enforcamento. Em outro momento aqui, esse fotógrafo tira uma foto de um personagem que aparece ali com uma luz atravessando o pescoço, e aí páginas depois esse personagem acaba sendo decapitado e assim por diante. Então veja que, teoricamente, o Damien não faz nada de ruim, né? O único momento em que ele se envolve mais diretamente em uma dessas mortes é mais por omissão do que por qualquer outra coisa, do que por uma maldade deliberada, enfim. E aí eu não vou entrar em maiores detalhes. O problema é que, sempre que esse menino está por perto, alguma coisa de ruim acaba acontecendo. Então é quase como se houvesse uma força sobrenatural e incontrolável muito maior do que essa criança, o que levanta a questão: será que o Damien sabe que é mal? Ou será que ele só está sendo cooptado e usado por esses satanistas? Né? E veja, esse é um questionamento muito semelhante a outro que aparece lá no Bebê de Rosemary, que é sobre a natureza maléfica daquela criança. Será que aquela criança seria naturalmente ruim? Ou será que ela poderia ser boa, uma vez que havia uma parte humana naqueles genes, né? Então, enfim, eu falei sobre isso também no meu vídeo sobre o Bebê de Rosemary. Então, por exemplo, voltando aqui à profecia, um determinado personagem morre durante uma tempestade. Aí veja, em primeiro lugar, o Damien não estava presente, e em segundo lugar, ele não conseguiria, até onde se sabe, controlar a natureza de modo a criar uma tempestade. Então, talvez exista mesmo um mal muito maior do que ele comandando todas essas coisas. E esse mal é incontrolável, já que ele manipula até mesmo as forças da natureza para criar circunstâncias e eventos estranhos para cada uma dessas mortes, envolvendo pessoas que potencialmente poderiam atrapalhar os planos dos satanistas. E esses eventos ficam ainda mais frequentes depois que uma babá sinistra aparece, né? Essa babá, ela tem o costume ali, por exemplo, de passear na floresta durante a noite, sem maiores explicações. Mas então, essa babá sinistra, ela aparece depois do suicídio da primeira babá para poder ali cuidar do Damien. E essa segunda babá, ela chega de um jeito meio inexplicável à casa da família Thorne, porque ela simplesmente bate na porta e fala: olha, eu sou a nova babá, e se impõe ali naquela casa. Inclusive ela leva um pastor alemão para morar junto com ela, e aí, por sinal, para mim, esse cachorro é a própria representação do diabo, já que, com o perdão da piada, o Damien é, de certa maneira, o filho do cão, né? Só que o problema é que essas várias pequenas coisas estranhas que vão acontecendo acabam fazendo com que a mãe passe a desconfiar que aquele menino não era seu filho. E aí, por não se conectar mais com o Damien, ela começa a querer evitar esse menino. Mas veja bem, não é como se ela estivesse com medo dele, mas sim como se ela sentisse alguma repulsa inexplicável por essa criança, já que ela vai ligando os pontos e conclui que aquele menino não pode ser bom. E aí veja bem, a princípio, o pai também percebe ali que tem alguma coisa estranha acontecendo, só que de início ele duvida da natureza sobrenatural desses eventos, mesmo porque todas aquelas mortes que estavam acontecendo tinham explicações racionais, por mais estranhas que fossem. Só que é claro que chega um momento em que essa maldade metafísica se impõe e o pai não tem mais para onde correr a não ser abraçar essa hipótese de que aquela criança tem algo de sobrenatural. E aí o interessante é perceber como a posição da mulher aparece nesse romance. Porque tanto em A Profecia quanto em O Bebê de Rosemary, quando as mulheres desconfiam de que tem algo errado acontecendo, a primeira coisa que dizem é que elas estão ficando malucas. E no caso da Kathy, esse comentário ganha ainda mais força porque no passado
ela já apresentou ali problemas psicológicos. Então, isso de certa maneira é algo desabonador para a índole dessa mulher, né? Para a credibilidade dela. Então, isso de acordo com os outros personagens. Então, veja que o romance ele acaba se dividindo, já que enquanto a Kathy é vista como maluca pelo médico, a narrativa mostra o Robert como um pai zeloso que está ali investigando o passado da criança que ele adotou, com a ajuda de outros homens igualmente valorosos, etc. Então, percebe que existe ali uma diferença no tratamento no que se refere a um homem e a uma mulher que estão, no fim das contas, dizendo a mesma coisa que é: tem alguma coisa de errado com o meu filho. Ademais, como eu falei lá no vídeo sobre o bebê de Rosemary, um dos grandes méritos daquele romance é a ambiguidade que orienta a narrativa por conta da adoção do ponto de vista da protagonista. E aqui em A Profecia, por mais que a narrativa adote a perspectiva do Robert, ainda assim essa ambiguidade não se mantém, uma vez que o tempo todo nós sabemos mais sobre o que está acontecendo do que o personagem. Então, existem momentos em que o narrador se distancia e vai explicar ao leitor o que está acontecendo, mesmo quando o protagonista não sabe de nada. De modo que, enquanto o Robert ainda está ali, por exemplo, especulando sobre a natureza esquisita de todos aqueles eventos, nós já sabemos que tudo aquilo tem alguma relação com toda aquela conspiração envolvendo o nascimento do anticristo. Tanto que já no capítulo 4 aqui do romance, o narrador nos revela todo o plano e todo o modus operandi daquele padre satanista. E na sequência, logo no capítulo 5, o Robert já fica ali avisado de que ele precisaria comungar para combater o filho do diabo. Então veja, logo na primeira metade do romance, o personagem já começa a perceber que tem alguma coisa errada, e isso acontece porque o narrador ele fica ali nesse movimento de se aproximar e se distanciar dele a todo momento, e isso faz com que o leitor já entenda que realmente tem uma explicação sobrenatural para tudo aquilo. Mas veja que essa não criação da ambiguidade por meio do foco narrativo não é nenhum demérito aqui do romance, uma vez que, tanto aqui em O Bebê de Rosemary quanto em A Profecia, nós temos o mesmo propósito, e esse propósito é alcançado nos dois livros, mas por caminhos diferentes. E esse propósito é criar tensão. Veja só, aqui em O Bebê de Rosemary, essa tensão acontece por conta dessa ambiguidade. Como a gente acompanha tudo do ponto de vista da protagonista, a gente não tem certeza se o que está acontecendo é de fato um culto satânico ou se tudo aquilo é coisa da cabeça da protagonista. Por outro lado, aqui em A Profecia, como a gente sabe mais do que o protagonista, a gente sabe que ele não está lidando com algo trivial. E isso cria tensão do mesmo jeito. É o que acontece, por exemplo, lá nos filmes do Hitchcock, nos quais saber o que está acontecendo de uma perspectiva privilegiada acaba fazendo com que a gente se engaje mais naquelas narrativas, né? Porque a gente sabe mais do que os protagonistas. E aí, enfim, o que eu mais gostei aqui em A Profecia, já encaminhando esse vídeo para o fim, foi mesmo toda aquela intertextualidade com o Apocalipse, que, diga-se de passagem, é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Mas, apesar disso, tem duas coisas que eu não consegui engolir no romance. E olha que nós estamos falando aqui de um livro sobre o anticristo que nasce de um chacal, né? Mas esses dois detalhes acabaram fazendo com que eu não acreditasse muito neles. Primeiro detalhe, o protagonista aceita muito fácil a proposta do tal padre em trocar o filho, e assim, não me parece muito verossímil que uma pessoa pública se arriscaria desse jeito. Será que ele não pensou em momento algum nas consequências políticas de aceitar aquele pacto, né? Enfim. E o segundo detalhe que eu achei um pouco inverossímil demais é aquela babá estranha que chega sem lenço, sem documento, sem nenhum tipo de certificação e simplesmente faz um monte de coisas esquisitas. Todo mundo percebe que tem algo de sinistro com essa mulher e mesmo assim ninguém manda ela embora, mesmo nos momentos em que ela deliberadamente vai contra
o que os pais do menino disseram, né? Então, assim, são pequenos detalhes que me incomodaram um pouco ao longo da minha leitura, mas nem de longe eles desabonam o romance, nem de longe eles maculam o quão bom é esse livro, quão bem construído ele é. E aí agora, como eu disse para vocês, né, já fiz o vídeo aqui sobre o bebê de Rosemary, já fiz o vídeo aqui sobre a profecia, agora só falta eu fazer um vídeo aqui sobre O Exorcista para poder aqui finalizar os meus comentários sobre essa trilogia satânica. Mas aí foi como eu disse antes, eu já li o romance, então agora só falta remodelar os meus apontamentos, as minhas anotações, para poder gravar um vídeo sobre eles, certo? Então é isso. Antes que eu me esqueça, feliz ano novo para todo mundo, né? Porque se tudo deu certo, esse vídeo saiu aí em uma hora bem propícia para falar do anticristo. Espero que todas e todos tenhamos um bom ano agora em 2023, cheio de coisas boas, de boas leituras, etc e tal. Eu vou deixar lá embaixo certinho os links para esses vídeos que eu fui mencionando. Vou deixar também a referência aqui do livro do Robert Muschenblatt, muito embora eu saiba que esse livro está meio esgotado aqui no Brasil, mas eu sei que dá para encontrar ele, acho que em espanhol e em inglês também, com relativa facilidade. E é isso. Por fim, vou deixar também na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho, basta você verificar lá quais são os planos de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você aí que quer, mas não pode fazer isso financeiramente, basta que você mostre para o algoritmo do YouTube que este meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Diga aí se você já leu esses livros, qual é o seu livro favorito dessa trilogia satânica, se você gostou do filme de 76, da profecia, ou se você prefere o relançamento que saiu em 2006, né? Diga aí nos comentários quais são as suas opiniões. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.